Então, vamos começar a nossa aula de hoje focando num assunto importante, né? Que é da aula de banco de dados, que é o nosso terceiro ponto. Hoje vamos falar de modelo, entidade e relacionamento e diagrama, entidade e relacionamento, tá? Dois assuntos importantes, o entendimento, porque uma vez entendido esse assunto, vai facilitar muito a nossa parte prática. Eu deixei para não entrar na parte prática agora para ensinar esse assunto. Tá? É um assunto importante. O objetivo de se aprender modelo, entidade de relacionamento, diagrama, entidade de relacionamento, é a gente começar a planejar como o banco de dados vai ser feito na prática. Porque toda e qualquer disciplina, toda e qualquer atividade que a gente faça no dia a dia, envolve, primeira coisa, planejamento. Tá? Então, o ato da gente planejar alguma coisa no banco de dados é a gente o quê? Criando modelos para se colocar na parte prática. Então, o modelo entidade de relacionamento, diagrama entidade de relacionamento, é essa parte do planejamento, onde a gente vai, antes de se criar no computador um modelo prático, a gente começar a rascunhar, que pode ser até no papel, numa folha de caderno, fazendo desenhos, de como esse banco de dados vai funcionar, quais são as tabelas, quais são os campos, os registros. Então, tudo isso tem um planejamento. Por quê, gente? Todo e qualquer sistema de banco de dados que a gente elabora, um software de computador, um aplicativo para celular, quando a gente está desenvolvendo para uma empresa, né, a gente tem que documentar como esse sistema vai funcionar. Né? É como se fosse um manual de instrução, treinando os usuários, informando como vai funcionar esse banco de dados na prática. Então, no banco de dados, esse ato da gente planejar, colocar em prática, é a gente desenvolver um SGBD, beleza. Mas antes tem essa questão do planejamento, que é você colocar no papel como esse banco de dados vai funcionar, como será a estrutura desse banco de dados. Tá? Então é importante, porque uma vez desenvolvendo, a gente quando for ter acesso a esse sistema, se no futuro esse sistema sofrer alguma melhoria, a gente tendo a documentação elaborada num diagrama entidade de relacionamento, por exemplo, a gente já sabe como é que a tabela é estruturada, qual tabela liga a qual tabela se relaciona com a outra. Então a gente já sabe, porque tem um mapa desse sistema, tudo documentado, tá? Então, gente, isso é muito importante para a gente entrar na prática de banco de dados, tá? E outra coisa, quando a gente for quando a gente for desenvolver um sistema, é natural que quem trabalha na área de TI, a gente desenvolve um sistema, mas só que a gente não continua na empresa. A gente é substituído por outros profissionais. Então, ou vice-versa, a gente pode entrar numa empresa substituindo o profissional. Então, a gente tendo acesso a esse planejamento, a essa documentação do sistema, fica mais fácil até de propor melhorias. Então, hoje, muitos sistemas, não sei se vocês acompanham, está sofrendo novas versões. Justamente porque essas novas versões são adicionadas o quê? Melhorias para facilitar a vida do usuário. Né? Então, esse é o objetivo de quando a gente desenvolve um sistema. Tá? Então, o modelo entidade de relacionamento é uma parte importantíssima, tá? Justamente para avisar esse planejamento. Então, tudo na vida, gente, é planejamento. Então, vocês que estão fazendo administração também, tudo a gente planeja, né? Se não sair como planejado, né, a empresa não é bem gerenciada. Então, tudo envolve uma questão de planejamento. E na informática não é diferente. Então, um banco de dados bem estruturado na parte prática é um banco de dados, em primeiro lugar, planejado. É isso mesmo, colocado no papel. Então, antes da gente colocar na prática, vamos colocar no papel como esse banco de dados vai funcionar. Existem software que a gente até documenta, que eu vou fazer uma dinâmica com vocês com o BR modelo. Tá? Mas só que, se a gente não tem esse software,
a gente pode ir no papel mesmo. Então, muitas empresas, você encontra profissionais que projetam um banco de dados rascunhando no papel esse planejamento. Ou abre o Word e faz desenhos, porque a gente vai ver, né, que o modelo entidade de relacionamento, o diagrama de entidade de relacionamento, o próprio nome diz diagrama, ele é composto por símbolos, né? Cada símbolo vai representar uma parte estrutural de um banco de dados, tá? Então a gente vai ver já, vou mostrar slides para vocês. Então, gente, esse é o objetivo nesse primeiro momento, tá? Por que aprender modelo entidade de relacionamento e diagrama de entidade de relacionamento? Porque é através desses assuntos que a gente vai saber como o banco de dados vai funcionar. A gente vai planejar o funcionamento do banco de dados na prática. Tá? E aí a gente vai saber o que fazer quando a gente for colocar um banco de dados na prática, que é você usar um SGBD, abrindo esse SGBD e criando as suas tabelas, os seus campos, seus registros, seus relacionamentos. Tá? Até para facilitar uma consulta no futuro, né? Então, tudo isso é planejamento, tá? Então, hoje, gente, muitas empresas esquecem essa parte do planejamento. E aí desenvolve um sistema já direto. Esse sistema, muitas das vezes, os usuários vão ser treinados e, ao serem treinados, eles vão usar o sistema, vão ter dificuldade e, muitas das vezes, esse sistema é até refeito do zero. Por quê? Porque não teve um planejamento correto. Tá? Então, planejando esse sistema antes de colocar em prática, tudo fica mais fácil. Tá? Porque aí, através do planejamento, se tiver alguma melhoria, é nessa etapa do planejamento que os ajustes vão ser feitos. E aí, uma vez feitos os ajustes, apresentados esses ajustes para os usuários concordando, aí a gente já pode partir para a prática. Então, é assim que se desenvolve um sistema de banco de dados de maneira correta. Tá? A gente desenvolve no papel, apresenta para o cliente, né, ou usuários, né, que for utilizar o sistema, se a gente for desenvolver um sistema de banco de dados para uma empresa, fez esse planejamento, apresentou, eles, numa reunião, vão sentar, a gente vai apresentar, a gente vai propor melhorias ou não. Eles vão enxergar, precisa melhorar aqui. Esse banco de dados tem que ter essa informação porque é importante. Essa informação tem que ligar a uma outra estrutura de banco de dados. O que for feito de planejamento e acertado na reunião, a gente volta, rascunha novamente e apresenta novamente já o planejamento ajustado. Uma vez feito, todos concordando, aí sim a gente já parte para o desenvolvimento prático. Tá? Então é assim que funciona um banco de dados de maneira correta. Tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui um slide, né, onde a gente vai iniciar essa parte aqui. Né? Então vamos lá. Modelo entidade de relacionamento. Né? Quando se inicia o desenvolvimento de um novo sistema, ou mesmo de uma nova funcionalidade para um sistema existente, um dos primeiros passos a ser executado é o estudo e o levantamento dos requisitos necessários. É o que eu acabei de falar. Então, antes da gente colocar em prática, a gente tem que planejar como o sistema vai funcionar. Então, o produto final, o quê? É o banco de dados já colocado na prática. Tá? Então, quando a gente fala levantamento de requisito na área de TI, o que é levantamento de requisito? É a gente pegar uma folha de papel e planejar o sistema. Rascunhar o que o sistema vai ter. Quais são as tabelas, quais são os campos, quais são os registros, qual tabela vai ligar a outra tabela. Então, isso é levantamento de requisito. É a gente planejar um sistema no papel, ou usando um software que faz esse tipo de planejamento, que na área de informática temos também alguns. Durante essa análise, identifica-se as principais partes e objetos envolvidos, suas possíveis ações e responsabilidades, suas características e como elas interagem entre si. É aí que a gente, planejando no papel, a gente apresenta para uma equipe todas as partes desse banco de dados. Quando a gente fala de ações, o que a tabela vai fazer? Como o usuário vai cadastrar os seus clientes, os produtos, fornecedores, enfim, o que tiver no banco de dados.
a responsabilidade de cada usuário. Ó, um determinado grupo de usuário vai acessar o sistema pelo menu A, o outro vai ter acesso ao menu B. Então, um grupo de usuário não pode ter acesso. Então, dependendo da complexidade do sistema de banco de dados, isso é atribuição de responsabilidade. As características de cada tabela, o perfil do usuário que vai utilizar esse sistema, isso também é muito importante. Porque quando a gente desenvolve o sistema, a gente tem que desenvolver um sistema de tal forma que atenda às necessidades do nosso público-alvo, que são os usuários, que muitas das vezes não detêm de um conhecimento muito profundo em informática, tá? Então, a gente também tem que pensar nesse perfil, tá? A partir das informações obtidas, que aí é o estudo, né? Se a gente vai desenvolver um sistema para uma empresa, a gente tem que conhecer a rotina da empresa, conhecer os usuários que vão utilizar o sistema, e a partir daí, o que muitos projetistas de banco de dados, administradores de banco de dados, que são profissionais que vão atuar na criação e implementação de um banco de dados, eles vão nas empresas e conversam com as pessoas, entrevistam os usuários e conhecem a fundo a empresa. Então, a partir daí, eles vão anotar, vão fazer um estudo de como funciona a empresa, de qual é o perfil dos usuários, para, a partir desses estudos, fazer um levantamento de requisito, planejar. Ou então, o usuário é X, o nível de conhecimento dos usuários dessa empresa com informática é um conhecimento mediano, é um conhecimento fraco, então eu vou desenvolver um sistema onde esses usuários vão conseguir utilizar. Então, isso é muito importante. Então, hoje, na prática, muitos profissionais desenvolvem sistemas, muitos técnicos, de acordo com o que eles já sabem, não entendendo o público-alvo, e aí desenvolve o sistema, joga para as empresas, o sistema não agrada o seu público-alvo, isso é muito ruim, e aí acaba que esse sistema é refeito, ou até o dono da empresa acaba contratando uma outra empresa para desenvolver, o que é ruim, porque para a empresa isso gera prejuízo. Então, vocês que são da área administrativa, isso também tem que ser analisado, né? Então, muitos donos de empresa, né, administradores, quando contratam uma empresa para desenvolver um software, né, não leva em consideração o perfil desse profissional, a idoneidade dessa empresa. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, hoje, se desenvolve sistemas sem o devido planejamento. Então, um bom profissional é aquele que vai, primeiro, conhecer a empresa, conversar com o administrador da empresa, que ele não tem obrigatoriedade de saber aprofundamento banco de dados. Então, ele não tem essa obrigatoriedade, muitas das vezes é um usuário leigo, que só sabe o básico da informática. Então, nós que somos profissionais da área de TI, a gente tem que saber falar a linguagem desse usuário. E, a partir daí, desenvolver um sistema de acordo com esse perfil de usuário. O bom sistema é aquele que atende às necessidades do público-alvo, e, de preferência, um público-alvo que não saiba de informática na sua profundidade. Isso é um sistema ideal. Isso é um aplicativo ideal, já que a gente está hoje entrando nos celulares, instalando aplicativo, né? Então, um aplicativo bom é aquele aplicativo que atende às necessidades, tá? Então, isso que eu estou querendo dizer aqui nesse slide. Então, a maneira de você planejar esse sistema é modelando, colocando, rascunhando no papel, desenhando como o sistema vai funcionar. Então, é aí que entra em cena o modelo entidade-relacionamento. Esse é o objetivo. Essa importância do modelo entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento, também chamado de modelo ER ou simplesmente MER, que é o jargão, né, de TI que muita gente fala, MER e DER. MER, modelo entidade-relacionamento. DER, diagrama entidade-relacionamento. Tá? Ele é um modelo conceitual, né? Então, a gente não precisa aprender de simbologia agora. E sim um conceito. O que significa cada simbologia, qual a função de cada simbologia. Ele é utilizado muito na engenharia de software para descrever os objetos, que são as entidades. O que são as entidades? São as tabelas que compõem o banco de dados. Tá? Suas características da tabela, que são os atributos. O que são os atributos? São os campos numa tabela. Então, vide
aula passada, eu falei de tabela, falei de campos e registro. Então, no modelo entidade-relacionamento, uma tabela é entendida como entidade. Os campos, atributos. Tá? E como essas tabelas vão se relacionar entre si? Porque dependendo do banco de dados, eu crio 2, 3, 4, 5 tabelas. Então, depende muito do planejamento. E aí, como essas tabelas vão se relacionar? É aí que entra em cena um outro assunto também que é muito abordado no banco de dados, que também tem a sua relevância, que é o relacionamento. Então, por isso que é importante a gente aprender esse modelo entidade e relacionamento e o diagrama entidade depois, porque a partir daí a gente vai desenhar, a gente vai saber como funciona o relacionamento, como uma tabela vai ligar a outra, para a partir daí a gente conseguir abrir um software e conseguir usar esse software, né, criando lá as tabelas, os campos de registro na parte prática. Tá? Em geral, esse modelo apresenta de forma abstrata a estrutura que possuirá o banco de dados da aplicação. Tá? Então, dependendo, como eu falei, né, um banco de dados poderá conter várias outras entidades, várias outras tabelas, assim como chaves, tabelas intermediárias, essa parte de chave primária, chave estrangeira, que são assuntos que é muito abordado em banco de dados, a gente vai ver quando a gente entrar na prática. Tá? Nesse primeiro momento, o que é importante para vocês entenderem a função, a importância do modelo entidade e relacionamento e a função, a importância do diagrama entidade e relacionamento. Né? Para a partir daí, a gente vai para a prática e aí eu explico o que significa chaves primárias, chaves estrangeiras, que para muitos é leigo, né? Então, vocês vão entender melhor na parte prática. Mas nesse momento, é importante entender como funciona o modelo entidade de relacionamento, o diagrama entidade de relacionamento, tá? A partir daí chegar na parte prática. Um detalhe importante sobre o modelo entidade de relacionamento. Nem sempre criaremos modelos para um sistema completo, né? Poderá resultar num modelo muito extenso e difícil de interpretar. Então, uma coisa importante, a gente tem que criar um modelo onde seja fácil o entendimento, porque a gente vai rascunhar esse modelo e vai apresentar esse modelo para um dono de uma empresa ou para uma equipe de trabalho nossa. Né? Dessa equipe de trabalho pode ter profissionais que não conheçam informática, de uma outra área. Então, a gente tem que construir modelos que, de fato, né, esses modelos têm que ser bem desenhados e bem entendido quando a gente for apresentar. Tá? Então, vamos lá. Dependendo da magnitude do que estaremos desenvolvendo, poderemos criar modelos apenas para uma parte do sistema, um módulo ou mesmo uma funcionalidade. Então, dependendo do sistema, tem sistema hoje que tem muitos menus, né? Então, você pode criar um aplicativo que tem vários menus. Então, cada menu ali é uma tabela, com vários campos. Né? Então, se for um sistema muito grande, a gente vai ter que dividir esse sistema em partes e fazer desenho em partes, explicando a funcionalidade do menu, do segundo menu, do terceiro e assim sucessivamente. Não misturar tudo, porque aí vai ficar um desenho difícil de interpretar e aí, né, vai gerar mais dúvidas ainda por parte dos nossos usuários, que é o nosso principal público-alvo. Tá? Imagine, por exemplo, o sistema ERP. Quando eu falo sistema ERP, é um sistema de informação para uma empresa de grande porte. Então, nesse sistema, ele vai ter vendas, finanças, recursos humanos. O exemplo do sistema ERP, vamos voltar no módulo passado, em contabilidade da informática, que a gente falou do sistema Nasajon, do SAP, que é o SAP, né? Então, esse sistema é um exemplo do sistema ERP, que são sistemas de grande porte, onde esse sistema vão ter vários menus, né? Então, é um sistema que um sistema só vai contemplar vendas, finanças, recursos humanos, parte financeira, né, etc. Podendo ter mais opções nesse sistema. Tá? Então, aí é um sistema que vai ter várias tabelas, ou seja, várias entidades vão estar presentes, tá? Em mais de uma parte do sistema. Mas não seria muito interessante, provavelmente nem mesmo necessário, criar um único modelo para todo o sistema. Por isso, pode-se dividir a modelagem em várias partes menores, que é o ideal. Mas, nesse primeiro momento, vamos nos ater a um sistema pequeno. Até para a gente que é iniciante, né, não nos ater, porque é aquilo, né? A gente só vai chegar num entendimento melhor com a prática. Então, para a gente praticar, a gente tem que entender
o pormenor, né? É entender o conceito. Conseguiu desenhar, botar no papel? Ótimo. E a partir daí a gente vai aos poucos aprimorando, e aí quando a gente for ver, sem querer, a gente criou um sistema grande, né? De grande porte. Então, nesse primeiro momento, vamos entender os conceitos. Tá? Vamos lá, entidade. Entidades são as tabelas em um banco de dados. Tá? Entidade é muito falado em modelo de entidade de relacionamento. Tá? Então, resumindo isso aqui tudo, entidades são tabelas em um banco de dados. Tá? São as partes envolvidas em um domínio, tendo esse domínio em um banco de dados. Tá? Então, toda entidade pode ser classificada em físicos ou lógicos, de acordo com a existência no mundo real. Tá? Entidades físicas são aquelas realmente tangíveis, existentes e visíveis no mundo real, como um cliente. Um cliente pode ser uma pessoa ou uma empresa. Né? Dependendo do banco de dados, vai ter lá a tabela cliente. Né? E dessa tabela cliente, ela vai criar outras tabelas. Né? Se for uma empresa que trabalha com cliente pessoa física e pessoa jurídica, então essa tabela vai gerar outras tabelas. Tabela pessoa física, tabela pessoa jurídica. Tá? Então, a palavra cliente é uma entidade. Tá? É uma tabela em um banco de dados. Tá? Ou um produto. Pode ser um carro, um computador, uma roupa, dependendo do sistema que a gente for desenvolver de banco de dados. Tá? E aí, produto é uma outra tabela, ou seja, uma outra entidade. Um exemplo do sistema de uma clínica médica, né, que a gente falou na aula passada, eu sempre vou focar, né, já que vocês estão tendo em administração, a matéria administração hospitalar. Então, quando eu construo um sistema para uma clínica médica, eu tenho lá paciente, então paciente é uma entidade, é uma tabela, do ponto de vista do modelo entidade de relacionamento. Além disso, médico é uma outra tabela, é uma outra entidade. Convênio, que é plano de saúde, é uma outra tabela, ou seja, uma outra entidade. Agendamento de consulta é uma outra tabela, é uma outra entidade. Tá? Especialidade médica pode ser uma outra tabela, uma outra entidade, que é um sistema que vai cadastrar a especialidade de cada médico. Né? Se for uma clínica de grande porte. Tá? Histórico de consulta pode ser uma outra tabela, uma outra entidade. Então, dentro desse banco de dados, eu tenho 5 tabelas, ou seja, 5 entidades. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Já as entidades lógicas são aquelas que existem geralmente em decorrência da interação entre umas ou mais entidades físicas. Ou seja, quando eu crio uma tabela e ligo com a outra, faço um relacionamento, eu tenho uma entidade lógica. Tá? São exemplos disso. Uma venda ou uma classificação de um objeto, modelo, espécie, função de um usuário do sistema. Então, isso tudo a gente vai ver na prática. Tá? Então, o importante nesse momento é entender a função de uma entidade. O que é uma entidade no modelo de entidade de relacionamento? São as tabelas em um banco de dados. Tá? Um critério que não é obrigatório, mas é interessante que se sigam. Né? Toda entidade, quando a gente planeja um sistema, é importante a gente nomear essa entidade com substantivos concretos. Tá? Exemplos práticos de entidades comuns, por exemplo, cliente, produto, venda, turma, se for uma tabela de uma escola, função, né? Função aqui, dependendo do banco de dados, N banco de dados pode ter a tabela da função aqui. Produto, venda, se for um banco de dados de uma loja, cliente, se for um banco de dados de uma loja, em geral, uma loja, né? Digamos assim. Se for do banco de dados da clínica médica, paciente, médico, convênio, é assim que se deve nomear uma entidade, quando a gente for planejar, criar no papel. Tá? Só que são tipos de entidades, isso aqui não convém a gente se aprofundar muito. Descritivos, representa as características de uma entidade, como nome ou cor. Né? Entidade nominativa, além de serem também descritivo, eles têm a função de definir e identificar um objeto, nome, código, número. Aí, por exemplo, o nominativo funcional ele depende de uma entidade
descritiva. Tá? E referencial, quando eu faço um relacionamento, né, para permitir uma consulta futuramente no banco de dados. Por exemplo, uma venda possui o CPF do cliente que a relaciona com a entidade cliente. Isso daqui a gente vai ver na prática. Então, nesse momento, não se atém a essa parte. Tá? Então, vamos lá. Toda entidade, toda tabela tem campos. Mais que no modelo entidade de relacionamento, como é que se caracteriza um campo numa tabela? São os atributos. São as características de uma tabela. São as características de uma entidade. Tá? Por exemplo, um cliente possui nome. Então, se eu crio um banco de dados com uma tabela cliente, então eu vou criar os atributos nome, endereço, telefone, que são os dados do cliente, né? Código do cliente. Tá? Então, tudo isso são atributos. Num banco de dados de uma clínica médica, então eu tenho lá a entidade paciente, uma tabela paciente. Então, quais são as características que vão descrever a entidade paciente? ID do paciente, nome do paciente, endereço do paciente, CPF do paciente, RG. Então, todas essas características de uma tabela são atributos. Tá? Então, nesse momento, é importante que nos atenhamos a essa parte aí dos atributos, tá? Beleza, gente? Tá? Eu estou vendo aqui, ao mesmo tempo que eu estou vendo o vídeo, eu estou vendo aqui no zap do grupo, né, se tem alguma mensagem, por isso que às vezes tem esses barulhinhos, é porque eu já coloco no computador, né, para escutar, ver se tem alguma mensagem de vocês, para ver que eu estou online, né, Estou aí de olho em vocês aí para ver se vocês têm alguma dúvida para postar ou uma coisa específica, tá? Então, atributo é isso nesse momento, tá? Estrutura de um atributo. A gente pode ter num banco de dados um atributo simples, composto ou referencial. Um atributo simples é uma característica de uma entidade, por exemplo, nome, peso, né? CPF, tá? Composto, para definir uma informação da entidade. São usados vários atributos, por exemplo. O endereço pode ser composto por rua, número, bairro. Então, quando eu desenvolvo um sistema de banco de dados, onde eu crio um atributo endereço, então eu tenho que criar um mecanismo nesse meu SGBD para que ele receba o endereço de qualquer tipo. Então, hoje o endereço pode ser composto por uma rua, número, bairro, avenida. Então, esse meu sistema de banco de dados ele tem que ser capaz de ler o endereço de todas as formas. Ele tem que armazenar a rua, o número, o bairro, que tipo de rua que é, avenida, ou rua comum, né? Travessa. Então, isso é importante. Tá? E referenciais são atributos que já fazem menção a chaves que tem um banco de dados. Uma chave primária, uma chave estrangeira que a gente vai ver na prática. Tá? Alguns atributos representam valores únicos que identificam a entidade dentro do domínio, ou seja, dentro da tabela, e não pode se repetir. Em um cadastro de cliente, por exemplo, esse atributo poderia ser o CPF. A esse chamamos de chave primária. É outro assunto muito importante que a gente vai ver na prática, mas já que eu estou citando, eu vou uma coisa simples. Quando eu crio um sistema de banco de dados, uma coisa é importante. Quando eu crio um atributo, por exemplo, RG, CPF, código do cliente, matrícula. Então, esses atributos, eles só podem receber um tipo de informação. Ou seja, não pode ter uma informação repetida. Então, por exemplo, ao desenvolver um sistema de banco de dados de uma clínica médica, eu crio lá o meu atributo código do cliente. Então, o primeiro cliente que foi inserido no sistema foi o cliente João. Então, o código dele é o código 1. Né? Então, o código 1 ele não pode mais ser repetido para um outro cliente. Então, o João, o número dele é 1. Aí, a segunda pessoa que vai entrar é a Maria. Então, a Maria ela não pode ter como uma informação o código 1, porque o código 1 já está atribuído ao João. Então, ela vai ter que ter um outro código, que é o 2, o 3, o que for. Tá? E outra, João só tem um tipo de CPF. Maria só tem um tipo de CPF. Uma pessoa não pode ter 2 CPFs, uma pessoa não pode ter 3 CPFs. Então, uma pessoa só pode ter uma matrícula, uma pessoa só pode ter um código, uma pessoa só pode ter
um CPF, uma pessoa só pode ter um RG. Então, gente, o banco de dados tem que saber amarrar isso daí. Ele não pode permitir valores repetidos, porque aí, olha o problema que vai ter. Pô, o João, o CPF dele é 055-777-222. Então, 055-777-222 é do João. Tá? Então, a Maria, o CPF dela é outro. É 077-222-555. Então, esses números de CPF não podem ser atribuídos a uma outra pessoa. São únicos. Não pode ter valor repetido. Então, no banco de dados, uma informação que não pode ter valor repetido, ele tem um nome. Se chama chave primária. São valores que não se repetem em banco de dados. Isso é muito importante se desenvolver isso. Na prática, tem como a gente atribuir um campo como chave primária, que em geral são código, não pode ter código repetido, matrícula, não pode ter matrícula repetida de pessoa nenhuma, CPF, não pode ter CPF repetido de ninguém, RG, não pode ter RG repetido de ninguém. Beleza? Então, isso é um atributo referencial. Então, os atributos referenciais são chamados de chave estrangeira e geralmente estão ligados à chave primária de outra entidade. Esse termo chave estrangeira a gente vai chegar na parte prática. Mas chave estrangeira é o seguinte, é uma repetição da chave primária numa outra tabela. Isso a gente vai ver na prática. Não vamos nos preocupar com isso agora, tá? São atributos referenciais, ou seja, um campo que está numa tabela, ele faz referência a um outro campo de uma outra tabela. Geralmente é o mesmo campo. Então, eu tenho que criar essa união, né, para criar o relacionamento e permitir, a partir daí, consultas na tabela. Isso a gente vai ver na prática. Tá? Vamos aos relacionamentos. Quando eu crio 2, 3 tabelas em um banco de dados, eu tenho que fazer um esquema para unir as 2 tabelas. Ou mais 2. Né? Então, esse ato de eu unir essas 2 tabelas ou mais, para que no futuro eu consiga fazer uma consulta em um banco de dados, emitir relatórios, ele no banco de dados tem um nome, relacionamento. Tá? Uma vez que as entidades são identificadas, deve-se então definir como se dá o relacionamento entre elas. De acordo com a quantidade de objetos envolvidos em cada lado do relacionamento, podemos classificá-lo de 3 formas. Existe no banco de dados 3 tipos de relacionamento. 1 para 1, que é essa nomenclatura, 1, 2.1. 1.m, que é 1 para muitos, e m.m, que são muitos para muitos. Vamos entender agora o significado de cada um desses relacionamentos. Todo banco de dados tem que ter, senão não tem como fazer consultas em um banco de dados e nem emitir relatórios, nem imprimir relatórios de um banco de dados. Porque eu tenho que criar as tabelas, criar os atributos e fazer uma comunicação entre as tabelas. Por exemplo, como é que eu vou saber, num banco de dados de uma clínica médica, quais os médicos atenderam quais pacientes no dia de hoje? Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que ter um relacionamento entre as tabelas. Médico e paciente. Se eu não tenho relacionamento, não tem como eu saber. Então, eu vou ter que pegar uma informação do médico, entrar numa tabela, fazer uma consulta, ele só vai me dar a informação do médico. Aí eu vou ter que abrir a segunda tabela, que é paciente, e ver lá os pacientes, pode ser mais de um, que foram atendidos por aquele médico. E a partir daí, de maneira manual, tentar adivinhar quais os pacientes foram atendidos por um determinado médico no dia de hoje. Então, tendo um relacionamento, fica mais fácil. Que aí, dependendo, eu digito o nome do médico e ele já vai me dar quais os pacientes foram atendidos por ele no dia de hoje. Beleza? Olha a importância que tem um relacionamento aí. Eu tenho uma consulta mais rápida, automático. E isso no banco de dados é primordial. Entendeu? Consulta não pode demorar. Porque imagina, dependendo da consulta, pode ter pessoas nos esperando esse resultado. E aí? Se eu estou demorando a fazer uma consulta, o sistema está furado, o sistema não está atendendo a necessidade. E aí, imagina, numa clínica, tendo demora numa consulta de um banco de dados, de um sistema dela. Vai ser um Deus nos acuda, né? Entendeu? Então, isso tem que ser levado bem a sério. Então, por isso que é importante o termo relacionamento. Então, vamos lá. Relacionamento 1 para 1. Relacionamento 1 para 1 estabelece que cada registro da tabela primária corresponda a um registro da tabela secundária, ou seja,
eu tenho duas tabelas. Então, o relacionamento 1 para 1 é um relacionamento que eu crio para que esse relacionamento só pode corresponder a um dado da segunda tabela, ou vice-versa. Tá? Então, um exemplo, é o relacionamento entre o chefe e o setor. Um chefe somente pode chefiar um setor. Olha a área administrativa aí. Um chefe, só dependendo do sistema que eu elaboro, de repente o dono da empresa ele quer assim, quer um sistema assim, dessa forma. Então, um chefe pode chefiar um setor só. Por outro lado, um setor não pode ter mais de um chefe ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, em um banco de dados de currículo, cada usuário cadastrado pode possuir apenas um currículo. Exatamente, né? Eu tenho um currículo único, num sistema que cadastra currículo. Eu não posso ter dois currículos. Entendeu? Então, dependendo do sistema, o sistema ele pode ser capaz de permitir um currículo só por pessoa. Tá? Porque aí uma outra pessoa depois pode mudar o nome dela, mentir no currículo e colocar no sistema. Aí pode gerar problemas também. Então, o banco de dados ele tem que ser capaz de permitir um cadastro só por currículo. Um banco de dados tem que permitir que um chefe consiga somente chefiar um setor. Claro, tem empresa que um chefe chefia mais de um setor. Aí é um outro relacionamento, que é um para muitos. Então, isso depende do planejamento do sistema. Tá? Então, isso não é uma via de regra. Tá? Então, relacionamento 1 para 1 é isso. Então, o chefe só pode chefiar um setor. Um cliente só pode ter apenas um currículo no sistema de banco de dados que armazena o currículo das pessoas. Tá? Tranquilo, gente? Isso é um relacionamento 1 para 1. Então, um campo se relaciona a um campo da outra tabela. Tá? Não se relaciona a mais de um campo. Já um para muitos, cada registro da tabela primária possui um ou mais registros correspondentes na tabela secundária. Use como exemplo as tabelas paciente, histórico de paciente, da nossa tabela clínica médica, em que cada registro de paciente possui um ou mais registros na tabela histórica. Resumindo, vamos lá. Então, um médico pode atender vários pacientes. É claro que é óbvio, é lógico que é assim que funciona. Então, um médico ele pode atender vários pacientes num dia, num mês. Então, esse tipo de relacionamento é um para muitos. Então, um paciente pode ser atendido por vários médicos. Então, o paciente pode ir numa clínica, fazer uma consulta com um clínico geral, ao mesmo tempo que ele pode fazer uma consulta com um oftalmo, ao mesmo tempo que ele pode fazer uma consulta com um ginecologista. Então, um paciente ele pode ser atendido por vários médicos. Então, isso é um exemplo de um relacionamento um para muitos. Um outro exemplo, para não ficar muito só com clínica médica. Um banco de dados de salão de beleza, por exemplo. Um cliente pode fazer vários serviços no salão de beleza. Ele pode fazer serviço de cabelo, ele pode fazer serviço de manicure e pedicure. Então, um cliente pode fazer vários serviços, muitos serviços, né, num salão de beleza. Isso é um outro exemplo de um relacionamento um para muitos, que é comumente usado na prática em um banco de dados. Na tabela de nome paciente, há registros ligados a mais de um registro na tabela histórico, que eu acabei de falar, né? Um paciente pode ser atendido por vários médicos em um determinado dia, ou em um determinado mês, tá? Isso é um para muitos. Então, um campo numa tabela se relaciona com vários registros em uma outra tabela, sempre numa outra tabela, tá? Beleza? Então, por exemplo, paciente. Paciente é uma tabela. Histórico de paciente é outra tabela. Ou histórico de consulta, né? Então, paciente é uma tabela. Então, o nome de um paciente, ele vai estar relacionado lá na tabela histórico de paciente, que é uma outra tabela, a vários atendimentos. Beleza? Então, por exemplo, na tabela histórico, ele vai mostrar lá. Por exemplo, às 9 horas, ele foi atendido por um clínico. Às 10, por um ginecologista. Às 11, por um oftalmo. Então, no histórico, ele tem que ser capaz de emitir esses registros aí. Então, por exemplo, o paciente João,
o paciente João, num determinado dia, ele foi atendido às 9 horas por um clínico geral, às 10 por um ginecologista e às 11 por um oftalmo, ou vice-versa, né? Ou especialidade que for. Então, esse histórico ele vai mostrar, ele vai listar que o paciente João foi atendido a cada horário por um médico diferente. Então, isso é um exemplo de relacionamento um para muitos. Tá? Outro exemplo de um para muitos, em um sistema de plano de saúde, um usuário pode ter vários dependentes. Né? Por exemplo, se eu tenho filho, eu tenho um plano de saúde, eu coloquei meus filhos como dependentes desse plano de saúde. Então, um usuário, eu posso ter vários dependentes, 2, 3 filhos, o que for. Então, cada dependente só pode estar ligado a um usuário principal, ou seja, eu, Carlos Eduardo, eu tenho os filhos Felipe, João e Alice. Então, Felipe, João e Alice, eles vão ser meus dependentes nesse sistema de plano de saúde. Então, o sistema de plano de saúde do convênio, vamos lá, Bradesco Saúde, vão ter como dependentes João, Felipe e Alice. Então, João, Felipe e Alice vai estar ligado a mim, Carlos Eduardo, dentro de um sistema de plano de saúde Bradesco. Tá? Então, isso é um exemplo de um para muitos. Note que temos apenas duas entidades envolvidas, usuário e paciente. Então, na prática, foi criada a tabela usuário, né? ou paciente, né? Código de paciente, e uma outra tabela, dependente, dependendo do planejamento. Beleza? O que muda é a quantidade de unidades exemplares envolvidas de cada lado. Tá? Então, eu posso ter uma tabela, cadastro de paciente, e a outra tabela, cadastro de dependente. Tá? Então, como é criado isso? Depende do planejamento, na prática. Tá? Então, se eu quero um banco de dados com maior controle, um banco de dados mais detalhado, pode ser interessante que se crie uma tabela dependente. Tá? E lá listar os dependentes de cada usuário, de cada paciente, né? Se for o caso. Se for um sistema de plano de saúde de uma determinada empresa, né? Outro tipo de relacionamento muito abordado no banco de dados, que é o relacionamento M para M, é o relacionamento muitos para muitos. Nesse tipo de relacionamento, um registro da tabela primária pode se corresponder com vários registros da tabela secundária. De igual modo que cada registro da tabela secundária pode se relacionar com vários registros. Ou seja, eu tenho dois tipos de relacionamento um para muitos. Então, numa primeira tabela, uma informação, um registro de uma tabela pode se relacionar com vários registros da outra, e na segunda tabela, um registro também vai se relacionar com vários registros da outra. No um para muitos, um exemplo, um registro na tabela primária se relaciona a vários registros da segunda tabela, mas na segunda tabela, um registro não pode se relacionar com outros. Tá? Isso é um para muitos. No muitos para muitos, um registro da tabela primária se relaciona com vários registros da segunda tabela, e na segunda tabela, um registro se relaciona também com vários registros da primeira tabela. Tá? Uma verdadeira rua de duas mãos. Um exemplo, cada paciente pode ser consultado com vários médicos. Então, tem a tabela paciente e médico. Então, um paciente pode ser atendido por vários médicos, eu já falei no exemplo anterior. Agora, cada médico pode ser atendido, pode ter atendido, diversos pacientes. Então, numa tabela, eu tenho um paciente sendo atendido por vários médicos. Tá? E cada médico deve atender vários pacientes. Isso é um exemplo de relacionamento muito para muitos. Então, um exemplo, botando pessoas, né? O paciente João, ele foi atendido pelo clínico Fernando, pelo oftalmo Gustavo e pelo ginecologista Marcos. Então, na segunda tabela, o clínico geral Fernando, num determinado dia, ele atendeu não só o João, mas ele pode ter atendido a Alice, pode ter atendido a Maria, pode ter atendido o Carlos. Então, gente,
Se eu tenho registro de uma tabela de um paciente se relacionando com vários registros da segunda tabela, e na segunda tabela um registro se relacionando com vários registros da primeira tabela, é um exemplo de relacionamento muitos para muitos. Tá? Um outro exemplo, em um sistema de biblioteca. Por exemplo, numa faculdade, eu posso ter um sistema de banco de dados numa biblioteca, numa escola, para ter o controle, né, de empréstimo de livros, aluguel de livros, essas coisas. Né? Um título pode ser escrito por vários autores, ao mesmo tempo em que um autor pode escrever vários títulos. Assim, o objeto do tipo autor pode referenciar múltiplos objetos do tipo título e vice-versa. Tá? Então, por exemplo, vamos focar aqui na administração. Né? Um livro muito bom de administração que é do Adalberto Chiavenato, né? É um autor conceituadíssimo em administração. Então, vocês podem até conversar com o professor de vocês de administração que ele conhece muito esse autor. Então, o autor Adalberto Chiavenato, ele escreveu vários livros de administração. Então, ele pode escrever administração geral, controle administrativo, administração pública. Então, o mesmo autor Adalberto Chiavenato, ele escreveu 3 livros, 3 obras. Tá? E, ao mesmo tempo, né, esse título, Administração Geral, ele pode fazer referência também a outros autores. Porque na administração não tem só o Adalberto Chiavenato, tem o Osni Moura Ribeiro, entre outros autores. Tá? Isso é um exemplo genérico. Para você, já que é administração, né, para a gente saber, né? Por exemplo, a administração pública. Num sistema de uma biblioteca, tem vários autores que escreveram sobre a administração pública. Então, né, a administração pública pode fazer referência a vários autores. Então, se eu tenho num sistema uma tabela de um autor fazendo referência a várias obras, a vários livros, na segunda tabela de livros, um determinado assunto faz referência a vários autores da primeira tabela. Então, se eu tenho essa dualidade de informações, eu tenho um relacionamento muito para muitos. Ok, gente? Então, vamos ler esses slides. Qualquer dúvida, vocês, né, podem me contactar. Os relacionamentos em geral são nomeados com verbos ou expressões, que é uma nomenclatura, que é uma via de regra. Então, quando a gente vai se referir a um relacionamento, a gente sempre usa verbo ou expressão, que representa uma ação, tá? Tranquilo, gente? Então, essa primeira parte do vídeo a gente vai falar de modelo, entidade e relacionamento. No próximo vídeo eu já vou entrar em diagrama, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso. Então, nesse primeiro momento, aprendemos modelo, entidade e relacionamento, que é o MER, que é o modelo conceitual, tá? Então, é importante vocês entenderem que uma entidade é uma tabela, atributos são campos de uma tabela, tá? Relacionamento liga uma tabela e outra, tá? Os tipos de relacionamento que foi falado, um para muitos e muito para muitos. Então, é importante nesse momento vocês aprender essa parte para